Shalom Abrahá. Nossa aula de hoje é sobre o assunto mais importante do mundo: como motivar a sua criança para estudar Torá, para cumprir os mandamentos divinos. Então, nossos sábios dão muitas ideias e, com certeza, como já estudamos na aula passada sobre esse assunto, ameaçar uma criança não é motivação, não é motivar. Ou seja, se você precisa ameaçar, quer dizer que você ainda não teve a criatividade para convencer a criança a estudar de maneira positiva. Então, o problema não é com a criança, não é que ela é uma criança ruim, que Deus me livre, não tem como falar sobre uma criança que ela é uma criança ruim. De onde a gente aprende isso? O Arifká, quando ela estava grávida, ela passava do lado da Yeshiva do Shem, onde o filho do Noach, da Arca de Noé, o Shem, ele tinha uma Yeshiva, ele ensinava a Torá, ele ensinava as leis dos Bnei Noach, 7 mitzvahs de Bnei Noach, em todas as suas inúmeras aplicações. A criança queria nascer, queria estudar a Torá. Ela passava do lado da Yeshiva do Ever. O Ever era o bisneto do Shem, mas naquela época as pessoas viviam muito tempo. Tinham pessoas que tinham uma longevidade sobrenatural. E na Yeshiva do Ever se estudava Kabbalah, se estudava coisas profundas, assuntos espirituais, e a criança queria nascer. E ela estava toda feliz, ela falou: olha, meu filho quer nascer para estudar a Torá, ele sente a santidade da Torá e ele quer nascer, ele está já na barriga da mãe, ele está sentindo essa santidade. Quando ela se aproxima das yeshivot, ele sente a santidade, ele quer nascer, ele quer participar dos estudos. Mas o que acontecia é que quando ela passava na frente de uma idolatria, o filho queria nascer também. Aí ela ficou no desespero. E ela não quis conversar com o marido, com Yitzhak, porque ela pressionou tanto Yitzhak para rezar, para ela engravidar, que na hora que ela via que o filho queria sair tanto do lado da Yeshiva quanto do lado da idolatria, ela se arrependeu de ter engravidado. E se ela fosse falar isso para o marido, ele iria dizer: mas você me pressionou tanto para rezar, para você engravidar, para pedir para Deus, e agora você vem me falar que você se arrependeu? Então ela foi para o Shem e para o Ever. O Shem era da Yeshiva onde se estudava as leis na prática, e o Ever tinha uma Yeshiva onde se estudava o lado oculto dessas leis, o lado profundo da Torá. E os dois falaram para ela separadamente, sem um saber o que o outro falou, que ela tem duas crianças. Um vai ser tzadik, outro vai ser Rashá, cada um vai dar origem a um povo diferente. Um vai ser um santo dos santos, o outro vai ser o maior criminoso do mundo. Isso que ela estava grávida de gêmeos, isso toda mulher sabe. Não precisava explicar para ele ficar que ela tinha gêmeos. O que eles explicaram é que cada uma dessas crianças tem uma personalidade oposta. Um vai ser muito bom, o outro vai ser muito ruim. E depois que as crianças nasceram, até eles crescerem, ninguém tocou no assunto quem é o bom, quem é o ruim. Por quê? Porque uma criança pequena, do jeito que ele se comporta, até ele chegar nos 20 anos de idade, até ele ser considerado que ele amadureceu, então até 20 anos ele é imaturo, ele só vai ser considerado responsável de verdade no judaísmo por ter assassinado alguém, por ter feito uma coisa errada. Ele só vai ser responsável com 20 anos. Até 20 anos ele é considerado para nós imaturo. Imaturo quer dizer, ele pode mudar de opinião, ele não tem uma personalidade já feita. Então o que aconteceu até no caso do Yaakov e Esav,
que eram os dois filhos da Rivka, que todo mundo sabia que um ia ser um tzadik e outro ia ser um rachá, um iria ser uma pessoa altamente elevada espiritualmente, o outro seria uma pessoa totalmente, Deus me livre, um grande criminoso. Enquanto eles não cresceram, ninguém falou: olha, estou vendo já sinais aqui, esse aqui tem sinal que ele vai ser o criminoso, esse aqui tem sinal que ele vai ser o bonzinho. Ninguém tocou nesse assunto, porque até a pessoa ter 20 anos você não pode falar o que ele é. Ele só, pelo judaísmo, ele só é definido com 20 anos, que ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa cruel. Você só pode falar isso sobre ele com 20 anos para encaminhar ele para a profissão certa. Tipo, se ele é uma pessoa cruel, ele pode ser um general no exército. Se ele é uma pessoa generosa, ele não vai poder ser um general no exército. Então, quer dizer, o fato dele ser cruel, por natureza, não desqualifica ele. Diz a Gemara que uma pessoa que nasceu no Mazal Madim, na hora que ele nasceu, a estrela vermelha estava regendo no céu, ele vai derramar sangue. Então, ou ele vai ser um grande assassino, ou se você puder direcionar ele para ele ser um shochet, fazer um abate kasher, para ele ser um cirurgião, então todo mundo vai falar: olha, esse médico, ele é um santo. Mas o que ele está fazendo? Ele está abrindo a pessoa, cortando um pedaço, costurando de volta. Então, na verdade, ele tem essa crueldade na natureza, porque uma pessoa generosa, uma pessoa boa não conseguiria fazer isso. Abrir alguém, fechar alguém. Mas essa crueldade, ela se torna a maior mitzvah, ela se torna a maior malá, como se fala, ela se torna a maior qualidade, a maior boa qualidade dele. O médico, que ele é bonzinho, ele não consegue fazer uma operação no paciente. Para fazer a operação, ele tem que ser uma pessoa cruel por natureza, ele tem que conseguir cortar o outro, abrir, fechar, costurar. Então, essa é a boa qualidade dele. Ele vai ser chamado de santo por causa disso. Então, quer dizer, o fato da criança ser generoso, ser cruel, não quer dizer que a criança, por ser bonzinho, ele é uma pessoa boa, por ser ruinzinho, ela é uma pessoa ruim. Porque cada coisa tem a necessidade dela. A gente precisa do mundo de uma pessoa generosa, e precisa do mundo de uma pessoa cruel para poder fazer coisas que a pessoa generosa não vai conseguir fazer. O que é importante é direcionar essas qualidades, tanto o bem quanto o mal, é direcionar para o lado bom. Vou contar para vocês uma história pessoal. Eu, quando era pequeno, eu era muito bonzinho. Eu gostava de ajudar cobras. E uma vez eu consegui pegar uma jararaca, não sei, eu estou vivo por milagre hoje, porque quando eu era pequeno, meu esporte era esporte. Eu gostava morava também num lugar que tinha umas cobras lá. Então eu coloquei a jararaca numa lata de leite em pó. Eu era bem pequeno. Fiz uma casa para a jararaca, coloquei ela numa lata de leite em pó. E a minha mãe foi abrir a lata de leite em pó, tinha uma jararaca dentro. Então, assim, não adianta você ter um bom coração e isso ser direcionado para uma jararaca. Então, tanto o bom coração quanto a crueldade, quando são direcionados da maneira correta, eles são as qualidades da pessoa. Então, o médico, a qualidade dele é que ele consegue abrir e fechar alguém. Outra qualidade dele é que ele não consegue abrir e fechar alguém, mas cada qualidade que a pessoa tem, se ela é direcionada para o lado bom, essa pessoa no fim vai ser um grande tzadik, vai ser uma pessoa muito santa, muito sagrada, porque foi direcionado a qualidade dele para o bem. Não importa qual qualidade. Então você nunca tem que falar para uma criança: você é uma criança cruel, porque talvez ele tem por natureza, ele vai se destacar na carreira militar, ele vai se destacar na medicina, vai saber o que
qual é a função dessa alma nesse mundo. Então, por isso, a gente sempre tem que direcionar as crianças para essas qualidades que eles têm por natureza, para eles usarem isso para o bem. Como você motiva uma criança? Então, dizem nossos sábios, quando ensinavam as crianças a ler, quando eles eram pequenininhos, a gente costuma, no judaísmo, a ensinar a criança a ler com 3 anos de idade. Então está escrito lá que o pai ensina para ele umas letras, tudo isso com muita alegria, assim, com muita... para a criança associar que a Torá é uma coisa doce. Quando o pai leva a criança para o Heider, que era a escola onde se ensinava a criança a ler, o Melamed, que é o professor do Heider, ele colocava mel em cima das letras, pedia para a criança lamber esse mel, a criança falava, uau, que delícia! E isso, que na época antiga o mel não era coisa barata, hoje em dia já tem toda a produção industrial. Antigamente você tinha que encontrar uma colmeia, arriscar a vida para tirar o mel da colmeia. Então a criança chegava no Heider, tinha lá um pouquinho de mel. É uma coisa assim tão gostosa e tão rara. E o Rebbe colocava esse mel em cima das letras. Com certeza não era de papel, ele devia ter já um prato com as letras de cerâmica, alguma coisa assim. Já tinha lavado muito bem antes. E pedia para a criança lamber esse mel que está em cima das letras, para o primeiro contato que a criança tem com a escola, ele sentia, olha que coisa gostosa que eu vim para a escola. E dizem nossos sábios que quando você ensina a criança, você tinha que dar para eles nozes, amêndoas, coisas que as crianças antigas gostavam. Hoje em dia, as crianças estão mais assim, têm outros gostos. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me tornei um Melamed, me tornei um professor de Heider em Kfar Chabad, era 1984. E eu fui para o Baba Sali e me falaram, olha, você é brasileiro, você pode ser um shochet, fazer abate de animais, que o Brasil é o maior exportador de carne para Israel. Você fala português? Eu fui para o Baba Sali, perguntei para ele se eu devo estudar Shechitá. O Baba Sali me falou Shechitá lá. Falei em árabe, Shechitá não. Aí eu perguntei para ele, então o que eu vou estudar? Que profissão vou ter? Ele falou, primeiro você casa. Quando você casa, Deus já providencia a sua profissão. Por quê? Porque o marido é responsável pela mulher. Então, se Deus falou para Eva que ela vai sofrer dando a luz, e Deus falou para Adão que quer dizer, com o suor da sua face você vai comer o pão, então o homem é responsável pelas contas da esposa. Então, na hora que Deus te dá uma mulher, Deus te dá também o dinheiro para manter ela, para pagar as contas dela. Então ele falou, você se casando, você já vai saber o que você vai trabalhar. Aí eu me casei, e a Yeshiva dá 2 anos de Koilel, né, para a gente estudar Yoredei, estudar já Shulchan Aruch. E estudei lá os 2 anos. Faltava 3 meses para terminar esses 2 anos. Vieram do Heider, que é a escola das crianças de Kfar Chabad. Kfar Chabad é uma cidade onde todo mundo é religioso, ortodoxo, e vieram uma delegação de professor, diretor, secretário, diretor espiritual, diretor educacional, diretor financeiro, e eles falaram, olha, viemos conversar com você. 5 pessoas assim sentam na minha frente, e eu não sabia do que se tratava. Eu era brasileiro, tinha chegado lá em Israel em 78 e era 84 essa história, e então não era o maior erudito na língua e o maior sábio, e tinha ainda meu sotaquezinho. Eles falaram assim, o Rebbe pediu para as crianças em Israel, sendo que as crianças em Israel eles se desenvolvem mais rápido
Isso é certo, porque lá é quente, seco. As crianças eles são mais acordados do que as crianças da Europa, do continente americano. Então as crianças em Israel, eles se desenvolvem mais rápido. O Rebbe pediu para abrir uma classe no Heider para crianças de 3 anos de idade. E eles colocaram aqueles professores da Europa, da Rússia, que os professores eram muito autoritários, o professor não dava um sorriso, e colocaram um professor desses. E na hora que o professor bateu na mesa e olhou feio e falou para todo mundo ficar quieto em silêncio, senão ele vai colocar a criança no cantinho, todas as crianças saíram correndo e o professor teve que correr atrás deles, e o diretor, e o secretário e todo mundo. E depois de algumas vezes assim, o professor se demitiu. E os pais falaram: olha, a gente quer que você coloque aqui, falaram para a diretoria, a gente quer que vocês coloquem aqui um brasileiro, ou alguém assim que tem amor pelas crianças. Não adianta colocar alguém autoritário. E as crianças, eles não são capazes de viver dentro de um ambiente desses. Então me fizeram a proposta. E o Baba Sali tinha falado que depois que eu me casar eu vou saber o que eu vou fazer. E faltava 3 meses para terminar com ele. Então eu aceitei a proposta, fui lá. Eu não sabia o que fazer, então comprei um pacotinho de bamba, que é um biscoitinho. Eu cheguei lá, aí tinha as escolas em Israel, o número de crianças é enorme. Então essa classe começou com 10, depois chegou a 32, 3 anos depois. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil não tem muitos judeus, então as classes são pequenas, mas lá é o lugar, acho que, onde tem mais crianças nas comunidades judaicas do mundo. Acho que tem mais crianças lá do que na América. Então eu levei um saquinho de bamba, que era um biscoitinho assim, tipo... uma coisa que não tem no Brasil, é tipo um biscoitinho de amendoim. Aí eu falei para a criança: então vamos sentar aí, todo mundo sentado bonitinho, e ninguém sentou. Aí eu peguei uma criança que estava bagunçando, aí eu dei para ele um bamba, falei: olha, ele vai sentar bonitinho, ele é o primeiro a ganhar. Todo mundo sentou na hora. Eu vi que deu certo o negócio, porque os nossos sábios falaram amêndoas e nozes, mas eu entendi que as crianças modernas, já, se você vai mostrar para eles amêndoas e nozes, não vai atrair tanta atenção. Então eu imaginei o que as crianças gostam. Esse bamba lá em Israel, todo mundo gosta. Aí começamos a rezar, palavra por palavra. Eu pegava dava um bamba para ele, falava: ele está rezando bonito, todo mundo rezava bonito. E começamos a estudar no mesmo método. Quem falava bonito ganhava, quem não falava bonito também ganhava, porque ninguém está sabendo se ele está falando bonito ou não. A criança, quando fala, ele faz o melhor dele. Tem um que o melhor dele é pensar na letra que ele está falando, o outro, o melhor dele é gritar alto. Então você tem que dar para todo mundo, não pode discriminar alguém, porque esses que falam melhor, eles não precisam serem tão motivados quanto aqueles que estão tímidos. Então comecei a comprar uma quantidade maior, e até que alguns meses depois o nível da minha classe ultrapassou a próxima classe, que eram professores russos, e eles já não sabiam o que fazer. Qual que é a diferença? Que lá tinha um cantinho lá do castigo. Então o professor gritava, berrava, e se a criança não se comportava, ficava de castigo. E na minha classe tinha essa motivação. A gente chegou numa situação que tinha um jornal em Israel chamado Yediot Aharonot, o maior jornal de Israel. E uma repórter, ela iria fazer uma reportagem sobre crianças superdotadas. E ela foi para a diretoria do Chabad. Naquela época eu já estava trabalhando no Heider em Rehovot, uma cidade mais desenvolvida.
E ela foi para a diretoria do Chabad Nacional de Israel inteiro, e ela falou assim: olha, eu tô fazendo uma reportagem sobre crianças superdotadas. Então aqui em Israel tem escolas para crianças superdotadas. As crianças com 3 anos superdotados, com métodos para crianças superdotadas e professores que fizeram faculdade não sei onde, eles conseguem fazer uma criança aprender a ler com 3 anos. E eu vou fazer uma contra-reportagem dizendo que, olha, os religiosos também ensinam as crianças a ler com 3 anos. Eu entro na classe, disse a repórter, ela entra na classe, ela escolhe a criança, ela abre o livro, ela dá para a criança ler. Se a criança souber ler, então ela vai escrever que, olha, os religiosos, qualquer religioso com 3 anos, ele aprende a ler, não precisa ser um superdotado e não precisa ter os métodos para superdotados. Mas se a criança não souber ler, ela iria escrever que, olha, os religiosos dizem que eles ensinam as crianças a ler com 3 anos, mas é papo furado, eu estive lá, eu verifiquei e não é nada disso. E eles tinham, a diretoria do Chabad de Israel tinha que verificar que classe estava nesse nível. E a minha classe estava nesse nível, que se ela entrasse, qualquer criança saberia ler, e mandaram ela para minha classe, tipo, não sei se eles fizeram isso com muita alegria ou não fizeram com muita alegria, mas eles não tinham escolha, tinham que mandar para minha classe. E ela chegou naquele dia, uma criança deu um sorriso para ela. Essa criança de verdade era um superdotado, esse de verdade era. E ele gostava um pouquinho assim de mostrar que ele sabia, então ele deu um sorriso para ela, ela falou: é esse. Ela abriu o livro numa página que todo mundo sabia aquela página, uma página fácil. Ela abriu sem querer numa página fácil, ela abriu assim aleatoriamente. Aí a criança leu como se fosse para ele: o que você me manda ler uma coisa tão fácil assim? Ele leu assim, e a mulher ficou de olhos abertos, se espantou e falou: uau, esses religiosos assim, eles sabem ler fluentemente e correntemente. E olha, e ainda saiu a maior reportagem, eu tenho isso no jornal até hoje. E qual era o motivo que a minha classe de Israel inteiro era a classe que todo mundo sabia ler? Por causa que eu peguei esse método da Gemara, que você dava para as crianças os egozim, os shkadim, os nozes, amêndoas. Atualizei o método, quer dizer, a criança de hoje não se interessa tanto por nozes, amêndoas, mas se interessa pelos salgadinhos. Atualizei o método, então adaptei ele ao gosto culinário das crianças de hoje. Comprei o salgadinho, o bamba, e por causa disso as crianças dessa classe eles rezavam melhor do que todo mundo, eles estudavam melhor do que todo mundo. Isso é o método da Torá. Talvez não prestaram tanta atenção. Dizem nossos sábios, sempre a pessoa deve estudar Shelo Lishma. Shelo Lishma, assim, você vai estudar a Torá, você é um adulto, você vai estudar a Torá, pega um motivo assim, você tem que estudar a Torá para se exibir, para todo mundo ver que você sabe, para aparecer. Não estuda só por amor a Deus. Porque se você só estudar por causa da mitzvah, por causa do amor a Deus, por causa do mandamento divino de estudar a Torá, você não vai estudar muito. Agora, você quer estudar para passar numa prova, para todo mundo ver que você estudou e que você passou, aí você vai estudar muito mais. E depois que você estudar muito mais, aí você vai falar: uau, eu estou estudando tanto, e lá em cima, quando eu chegar lá em cima, vão falar tudo que você fez para você próprio. Então é melhor estudar já por causa da mitzvah. E aí, mitoch shelo lishma ba lishma, quer dizer, começando a estudar por um motivo que não é estudar por causa do mandamento de estudar a Torá, no fim a pessoa acaba estudando por causa do mandamento de estudar a Torá e ele estuda muito melhor. Vamos continuar com esse tema. Então, em primeiro lugar, saber assim, se a criança não está motivada, o problema não é a criança, não tem criança ruim. O problema é quem está motivando ele, que ainda não descobriu como motivar ele.
Tem crianças que gostam de salgadinhos, tem crianças que gostam de docinhos, tem crianças que você tem que fazer um esquema e um quadro de pontos e depois ele ganha um presentinho. Tem criança que ele tem que saber o presentinho antes, tem criança que ele tem que saber o presentinho depois. Então vamos, na nossa próxima aula, vamos falar desses métodos. Porque tem criança que se ele não sabe qual é o presentinho, ele não vai estar motivado. E tem criança que gosta de surpresa, tipo, surpreenda-me. Então cada um tem a natureza dele. Se você não conseguiu motivar a criança, quer dizer que você não teve ainda. O problema é você, o problema não é a criança. Então, vamos em frente. Muito amor e carinho na educação das crianças. E vamos tentar crescer, tentar desenvolver a nossa criatividade para conseguir motivar os nossos filhos, para eles estudarem muito Torá, rezar muito bonitinho, associar sempre o estudo da Torá e a reza a coisas gostosas, a coisas boas, como aqueles melamdim antigos que eles colocavam o mel nas letras. A gente também fazia isso. Um dia eu vou mostrar para vocês uma foto. A gente tinha uma tabela de letras plastificada, sempre lavava bem bonitinho antes e colocava melzinho para as crianças. Tinha o dia da festa que a criança entra no Heider, a gente dava para ele lembrar as letras. Isso continuou como uma tradição judaica desde 2000 anos atrás, continua até hoje assim, nos lugares mais ortodoxos, assim, mais religiosos judaicos. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito shalom bait, muito amor e carinho pelos seus filhos e filhas. Atzlacha, briut, panasá, beshefa, bekol tov.